Olá, meus queridos, bom dia, tudo bem? Então vamos lá continuar o nosso módulo de bioestimuladores, continuando na parte do ácido L-polilático, tá? Vou fazer uma breve revisãozinha aqui com vocês, tá bom? Então, na última gravação, nós paramos aí na parte do PLLA, tá? Que é o preparo do Sculptra. O Eleva hoje, ele é a apresentação que a gente tem do ácido L-polilático comercial da Renova, tá? Então, a composição básica dele é ácido L-polilático, carboximetilcelulose e manitol, tá bom? E hoje nós possuímos três apresentações no mercado, tá? De Eleva. O Eleva que vem 210 miligramas, que é esse aqui que está agora no slide, que nós já falamos sobre ele na última aula, tá bom? Falamos um pouquinho do preparo, da reconstituição, da tecnologia que ele tem diferente, que ele possui 40% a mais de produto no frasco, tá? Do que o Sculptra, ó, fizemos essa correlação, falamos do preparo, né, um pouquinho do mecanismo de ação, da reconstituição, da diluição, né? E agora eu vou trazer para vocês a outra apresentação do Eleva, a mais nova apresentação do Eleva, tá? Que é o de 150 miligramas, ok? Então, a gente tem aí alguns pontinhos diferenciais que o fabricante ele vai ressaltar sobre esse produto, tá? Ele fala que tem aí um espessamento dérmico de até 116%, uma duração de 27 meses, tá? E consegue atingir a satisfação dos pacientes, tá bom? Um dos pontos principais e que são muito importantes, que nós já conversamos sobre os bioestimuladores nas últimas aulas, é que quanto mais a minha microesfera, o meu produto, ele for uniforme, ele for homogêneo, ele não for irregular, menor vai ser a minha resposta inflamatória, tá? Então, aquele produto, ele consegue perdurar no meu tecido por um tempo maior, né? Ele não vai promover uma inflamação inflamatória tão exacerbada, não vai gerar tanto edema no pós-procedimento, tá bom? Então, aqui ele traz uma imagem para que vocês vejam, uma imagem microscópica, tá? Da estrutura ali do produto, tá bom? Comparando ali com o Sculptra, tá bom? Do lado esquerdo é o Renova e do lado direito é o Sculptra, tá? E aí a gente consegue observar que as partículas do Sculptra, elas são irregulares, elas são maiores, as microesferas têm tamanhos ali variados, tá bom? Então, isso vai gerar um processo inflamatório mais exacerbado no meu paciente, tá? Por isso que o paciente ele fica ali com um edema maior, tá? Então, ele faz esse comparativo, falando também, ressaltando que o Renova eleva de 150 miligramas, que é esse último lançamento que eles têm, ele tem aí em torno de um peso molecular 30% maior do que o Sculptra, tá? Então, ele faz esse comparativo, tá? Ou seja, vocês lembram que eu falei na última aula? Quanto maior o peso molecular do produto, da microesfera, mais tempo ela vai demorar para ser degradada, ou seja, ela vai permanecer no tecido por um tempo maior, tá? Com isso, eu vou ter uma duração maior, eu vou ter um espessamento e uma remodelação maior do tecido, tá bom? Quais são os outros pontos diferenciais também que nós vamos ter, tá bom? No Renova Eleva, nós vamos ter
as estruturas, as microesferas do mesmo tamanho, uniformes e o peso molecular 30% maior. No Sculptra, nós vamos ter aí partículas de tamanhos variados, não uniformes e com peso molecular menor, tá? E aí ele ressalta que a durabilidade pode ser de até 24 meses, tá bom? E como que vai ser, pessoal, então, o preparo desse meu produto para aplicação no paciente, tá? Lembrando que PLLA, Eleva e Sculptra, nós vamos trabalhar somente com água destilada, água destilada, água destilada, ok? Então, vamos lá. Eu vou adicionar no meu frasquinho de 150 miligramas 8 ml de água destilada, tá bom? Vou levar ali para o mix e depois disso eu vou, então, adicionar 2 ml de lidocaína sem vaso. Tudo bem? E aí, o que que vai acontecer, pessoal? Eu vou ter aí, então, o total de 10 ml. E eu vou poder distribuir essas 10 ml aí, 5 ml para cada M-face. Então, 5 ml para o lado direito, 5 ml para o lado esquerdo, tá? E fazendo ainda uma subdivisão, tá? Vou conseguir colocar 2 ml e meia em cada região malar, tá? De cada lado da face. E 2 ml e meia eu consigo distribuir aí para o contorno, para a linha de marionete, um pouquinho na papada. Vai depender aí, pessoal, da anatomia e da necessidade do meu paciente, tá? Então é muito importante a gente sempre ter a noção do que o meu paciente precisa e que ele é individualizado, tá bom? A aplicação no subcutâneo, retroinjeções com a seringa de 1 ml. Distribuir muito bem e fazer a massagem no pós, tá? Para evitar nodulação. Indicações e contraindicações, nós já conversamos sobre isso na última aula, tá bom? Na parte 3. Então, vou passar. Reconstituição do Eleva de 210 miligramas, também já conversamos sobre isso, tá bom? 12 ml de água para injeção, mais 4 de lidocaína, um total de 16 ml. Então, pessoal, no meu Eleva de 210 miligramas, eu vou ter uma diluição final de 16 ml de produto, ou seja, eu consigo atender 2 pacientes com esse frasco, ok? 2 pacientes com esse frasco, 8 ml para cada paciente, tá bom? E aí a gente tem que calcular o custo-benefício, tá? Se é melhor eu ter o Eleva de 210 miligramas ou se eu tenho o de 150, que dá para um paciente só, tá bom? Protocolos corporais. Posso fazer aí na região de braços, pescoço, colo, glúteo interno de coxa. Vamos iniciar então com o protocolo dos braços, interno de braços. Eu gosto de fazer dessa maneira, marcando os triângulos, tá? Porque aí a gente vai ter ali o dentro, vai ter uma limitação dos leques para poder fazer cada vetor, tá bom? Vocês lembram que para fazer o corporal, eu vou fazer reconstituição no Eleva de 210 miligramas com 20 ml de água para a injeção, mais 4 ml de lidocaína. Então, eu vou dividir para cada bracinho 12 ml, ok? Posso fazer aí 4 triângulos, tá? E fazer aí em torno de 3 ml por triângulo, ou seja, eu vou fazer os meus vetores ali e vou dividir as 3 ml entre os vetores de cada triângulo, ok? Cânula 22G, anestesia de pertuito, tá? Com lidocaína e super tranquilo a aplicação no subcutâneo. Sempre importante fazer asepsia com álcool ou clorexidina, ok?
A marcação do pescoço, gente, é a mesma reconstituição do corporal. 20 ml de água para injeção, mais 4 ml de lidocaína. Eleva de 210 miligramas, ok? Então, vou dividir aí 12 ml para cada ladinho, tá? Posso fazer 4 leques com distribuição de 3 ml em cada leque. Então, se eu tenho ali 4 leques e faço 3 vetores, é 1 ml por vetor. Se eu tenho 4 leques e faço 6 vetores, eu vou colocar 0,5 em cada vetor, tá? Então, vou distribuir 3 ml por leque, ok? Isso para cada lado do pescoço e do colo. Na celulite e na subincisão, pessoal, vou distribuir aí 12 ml para cada lado, tá? Posso fazer subincisão com o sorinho e um pouquinho de lidocaína, solto bem esse tecido, depois eu faço a marcação, asepsia, ponto anestésico e entro aí com as retroinjeções, tá bom? Do produto no subcutâneo. Então, eu tenho uma terceira apresentação do Eleva para falar para vocês. Então, hoje eu tenho um Eleva de 150 miligramas que eu consigo fazer um paciente. Eu tenho um Eleva de 210 miligramas que eu consigo fazer na diluição facial 2 pacientes e na diluição corporal 1 paciente, tá? E além desses dois, eu tenho o Renova X, tá? Que é um produto exclusivo, pessoal, para a região do glúteo. Ele foi programado para o glúteo, tá? Ele tem aí 630 miligramas, tá? Vou trabalhar sempre com água para injeção, água para injeção, água para injeção, ok? Como vai ser o preparo desse produto? Eu vou ter ali o meu frasquinho com 630 miligramas de ácido L-polilático. Eu vou injetar dentro dele 36 ml de água destilada, ok? Vou levar para o mix. Levei para o mix. Depois que eu homogeneizei, eu vou aí acrescentar 4 ml de lidocaína sem vasoconstritor, ok? Então, eu vou ter um total de 40 ml de produto, tá bom? É muito produto, ok? E aí, o que que vai acontecer? Como que eu vou fazer o restante da diluição, ok? Eu vou distribuir essas 40 ml de produto que eu tenho em 8 seringas de 10 ml, tá bom? Então, em cada seringuinha, eu vou aspirar 5 ml de produto, tá bom? Então, 5 vezes 8, 40. Vou pegar 8 seringas, vou aspirar 5 ml em cada seringuinha, perfeito? Distribuir as minhas 40 ml de produto em 8 seringas. Feito isso, pessoal, em cada seringa eu vou adicionar 4 ml de água para injeção. Ou seja, eu vou ter um total aí de 72 ml. Eu vou distribuir 36 ml, 36 ml para cada glúteo, tá? Sempre fazendo retroinjeção, tá? Subcutâneo. Posso aí trabalhar com uma seringa de 3 ml, porque é muito produto. Se vocês forem ficar, ficar aspirando, 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 vai demorar muito tempo, né? Então, o ideal é que vocês façam esse preparo em si do glúteo, gente, numa seringa de 3 ml, tá bom? Para que vocês consigam fazer uma boa distribuição, tá bom? Aqui um pouquinho da aplicação, tá bom, pessoal? Então, a aplicação ela vai ser no subcutâneo. Pós-aplicação, é muito importante
que vocês façam ali a massagem, orientem o paciente a fazer essa massagem também, tá bom? Para que a gente evite aí a nodulação. Tudo bem? Então, pessoal, falamos aí das 3 apresentações do Eleva, as características, por que que ele é diferente do Sculptra, a tecnologia que ele tem, diluições, especificações, protocolos, tá bom? Então, recapitulem tudo isso, gravem tudo isso, entendam tudo, para que a gente possa continuar trabalhando, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho agora das intercorrências, ok, pessoal? As intercorrências. Aqui eu trouxe um artigo para vocês em que o autor ele faz um compilado de várias citações, tá bom? De vários outros artigos de intercorrência e ele faz aí uma revisão das principais intercorrências citadas na literatura. E entre elas nós temos aí edemas, nódulos e eritemas. Quando nós estamos trabalhando com bioestimuladores em si, ok? E aí aqui eu trouxe para vocês a imagem de um artigo de uma paciente que fez a policaprolactolona, tá? Que é o Elancê. E ela apresentou aí edema, eritema, endurecimento, limitação ao local de injeção, tá bom? Eritema, gente, o edema, eles são efeitos é, é, praticamente comuns. O edema é muito comum no pós-bioestimulador pela própria resposta inflamatória, tá? A água para injeção que ainda não foi eliminada, tá bom? Então, tudo isso é comum, tá? O edema após 72 horas da aplicação, tá bom? Aqui a gente já tem uma tonalidade amarelada, tá bom? Na pálpebra, na junção da pálpebra malar, tá? Após 10 meses da aplicação do produto, foi aplicado 0,05 de material de policaprolactolona, só que de forma superficial, ok? Então, assim, muito pouco produto. Mas é aquilo, bioestimulador, gente, não pode se aplicar superficial, somente no subcutâneo, tá? Hematomas, eles podem ser imediatos, tá? E alguns podem perdurar aí por mais alguns dias e ter uma evolução um pouquinho maior, tá? Então, como nós podemos tratar as intercorrências aí com hematomas? Nós podemos utilizar o ozônio, nós podemos utilizar o laser, tá bom? Então, tem várias alternativas hoje de trabalho para a gente conseguir amenizar, acelerar todo esse processo de hematoma. Claro que isso não vai, o paciente ele vai ter que passar por todo aquele ciclo do hematoma, tá? Que é normal, que já é esperado, tá bom? Aqui a gente tem um edema facial agudo, tá bom? Não é comum, mas é sempre bom a gente trazer para vocês. E aqui também já teria que entrar com a terapia medicamentosa, tá? Aqui, edema de malar, tá? Isso aqui acontece porque a região da pálpebra inferior, a drenagem dela é muito mais lenta, tá, pessoal? Então, é muito importante que a gente saiba a indicação perfeita para essa região de aplicação, tá bom? Que a gente não deposite produto de forma superficial, tá? Em grandes quantidades, tá bom? E isso é comum de acontecer com bioestimuladores e preenchedores, tá? Eritema, que são essas regiões avermelhadas ali do tecido, tá bom? Discromia e material visível, tá? Então, vocês podem ver ali, ó, as papulazinhas aqui do lado direito, tá bom? Então, tudo isso, gente, é a camada de aplicação errada do produto, tá? Então, camada de aplicação,
preparo, que é a diluição, e a aplicação em si, a retroinjeção, a boa distribuição, tá? Tudo isso vai fazer com que vocês não tenham caso de nodulação, intercorrências com os pacientes, tá? Esses são um dos três pilares para que a gente consiga ter sucesso com os bioestimuladores, tá? A indicação, planejamento, a diluição, a aplicação, tá? E o plano de aplicação, tá? Esses são os segredos para que a gente consiga ter sucesso com os bioestimuladores. E aqui a gente já tem a reativação do vírus da herpes. Isso acontece, pessoal, quando o paciente ele já vem ali sensibilizado para realizar um procedimento. Às vezes o paciente não lembra, às vezes ele esquece de falar, ou às vezes ele realmente não quer citar, tá? E isso pode acontecer com bioestimuladores, porque você está ali ativando uma resposta inflamatória, uma resposta cicatricial, uma neocolagênese, você pode sim reativar o vírus, tá? E isso pode acontecer também com preenchimento facial, tá? Aqui nós temos o granuloma inflamatório, tá bom? Antes e depois da terapia medicamentosa. Nodularidade, tá? Ali a gente consegue ver os nódulos superficiais. Então, vocês estão vendo, gente, que as intercorrências maiores, elas são por erro na camada de aplicação, erro na distribuição. Então, não tem, gente, como fazer a aplicação de um bioestimulador facial com uma seringa de 5 ml, tá? Sair simplesmente ali depositando excesso de produto vai gerar nódulo, tá? Vai gerar nódulo. Então, bioestimulador é paciência, é aspirar de 1 em 1 ml, aplicar no subcutâneo, depois fazer uma boa massagem, tá? Posso ter oclusão também. Esse caso aqui foi um resultado de oclusão com hidroxapatita de cálcio, tá, gente? Pode acontecer quando eu utilizo a hidroxapatita de cálcio sem diluir no soro, como ela vem no produto, como ela vem na seringa densa, em gel, tá? Isso pode acontecer. A necrose, gente, a necrose é o último estágio aí da minha compressão, tá bom? Eu posso ter compressão com bioestimuladores? Com certeza posso, tá? E eu não vou conseguir reverter isso como eu consigo reverter com o preenchimento, por exemplo, porque eu não tenho a enzima para degradar ali a, a minha o meu bioestimulador, tá? Então, ó, principalmente região glabelar, nasal, suco nasogeniano, tá, gente? Então, assim, não coloquem bioestimulador, como ele vem na apresentação, em gel, nessas regiões, tá bom? Não é indicado. Vamos trabalhar terço médio, reestruturação óssea, MD-Code, subcutâneo, contorno de mandíbula, tá? Mas evitar essas regiões, tá bom? Isso pode acontecer tanto com bioestimuladores quanto com preenchedores, tá? Então, isso tudo é muito importante, tá? E a gente tem aqui evolução de necrose, tá? Então, muita atenção no plano de aplicação, na indicação do produto, no preparo, tá, gente? Local de aplicação, tudo isso é muito importante, tá? É... Bom, pessoal, acredito que paramos por aqui. Tem muito conteúdo de bioestimuladores. Leiam todos os artigos, revisem, tá? Nossa prova será aí em janeiro, tá? E ficamos por aqui. Um grande abraço